A paz, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Mídia Aberta para Elas. Meu nome é Fernanda. Eu sou a Joyce. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é pastora aqui na Cristo Vive, nossa amiga. Tudo bem, pastora? Tudo bem, a paz do Senhor. Paz, pastora. Seja muito bem-vinda, viu? Essa pastora Silvia, ela congrega aqui conosco, né? Conforme a Fer disse, né? Aqui conosco já há algum tempo. E hoje a gente trouxe a senhora aqui, né? Eu tive a oportunidade, né? A Fer já sabia também desse testemunho que a pastora tem, né? Eu imagino, né? Mas eu tive a oportunidade, eu ouvi a senhora no jantar de casais da Cristo Vive Taquaritinga o ano passado. E a senhora deu uma pincelada muito por cima, né? Eu me lembro, né? Não era o tema, mas a senhora deu uma pincelada muito por cima da história da senhora, né? E a gente achou, assim, uma história muito forte, uma história de superação, né? Uma história de que, assim, com um final feliz, né? A gente já vai dar um spoiler aqui, né? É uma história com um final feliz, né, Fer? E que a fé, né, teve muito presente, pelo que a gente soube, nesse momento. A senhora pode contar pra gente como é que foi essa situação na vida da senhora? Amém. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Para mim é um privilégio poder estar com vocês. Acompanho o podcast, acompanho as publicações e eu acredito que é um canal de bênção mesmo, né? Amém. Então, estou muito feliz, obrigada pelo convite, né? É um processo e é um milagre, né? Mas de um processo, né? De momentos onde as coisas não estavam tão fáceis assim, mas que Deus nos sustentou em todo esse processo, em toda essa situação, né? E o que de fato aconteceu? Em 2018, era 7 de outubro de 2018, era um ano de eleição, eu lembro que tinha eleição, né? E nós tínhamos mudado numa casa recentemente, fazia uma semana, e nós tínhamos ganhado um presente, que era um richô, tipo um richôzinho, uma chapinha que tem um espaço embaixo onde você coloca álcool, e aí fica aquecendo a chapa, né? Mas era pequenininho? Bem pequenininho, assim. Ah, tá. E em um determinado momento, essa chapa explodiu por conta do álcool. E aí deu uma explosão onde tomou a área da nossa residência, da nossa casa. Nós estávamos na mesa, como toda a família, almoçando, né? E na hora de acender novamente, ela explodiu. Eu acredito que por conta do calor que estava dentro do recipiente já. Então, eu me lembro muito de um clarão que tomou a nossa área, que pegou o meu esposo, né? O Gustavo, o meu esposo, né? Teve 25% do corpo queimado e o Heitor, meu filho mais velho, 60%. Na né? época o Heitor tinha quantos anos, pastora? Na época ele tinha 3 anos. Bem pequenininho, né? A senhora comentou que a senhora já tinha já tinha a filha da senhora e estava grávida do 3º filho, né? Isso, eu não cheguei a mencionar, né, mas eu sou a pastora Silvia, casada com o pastor Gustavo, que tem o Heitor, de 10 anos, a Miriam, de 8, e o Manuel, com 6, né? Eu estava grávida do Manuel, de 3 meses, o Heitor tinha 3 e a Miriam tinha 1 ano e pouquinho. Nós estávamos sentados numa mesa como essa para almoçar. O Gu, que estava cuidando da chapa, o Gustavo, né? Você estava fazendo petisco? Era tipo... Na verdade, eu amo fígado, né? Amava mais fígado acebolado, assim, sempre gostei muito, bife, né? Então ele estava fazendo na chapa, embora ele estivesse numa distância um pouco da nossa mesa, não estava junto na mesma mesa, né? E aí ele estava fazendo, a gente almoçando, conversando normal, né? Eu estava sentada assim bem na ponta e ele falou: nossa, Silvia, parece que a carne não termina, ela não está terminando, acho que acabou o fogo. Eu olhei e falei assim: acho que acabou mesmo, Gu. Acho que é bom colocar o álcool de novo. E aí ele foi pôr com a tampa para poder acender novamente. É o que a gente pensava. Mas no a tampa do álcool? Ele ele colocou jogou álcool na tampa e e fez assim, né? Assim, para acender. E eu acredito que o recipiente ainda estava quente, ou por ser fogo de álcool transparente, eu não tenha percebido que ainda tinha Tinha o ar quente, né? Então, conforme ele colocou, eu acredito que foi o que aconteceu mesmo. O ar quente, ele entrou no galão,
porque o galão estava próximo, não estava no recipiente, mas estava próximo. Tipo, o fogo pulou do recipiente Pulou para o galão. Para esse frasco. Isso, e e aí... Por isso do tamanho da explosão, então? Por isso do tamanho da explosão, que pegou a área, né? A área de casa, assim, ela deu uma explosão. E eu lembro... Ele nem chegou, então, não deu tempo de pôr, não pôs fogo. Foi só o movimento de pôr o álcool. Que perigo. Isso fica nós de tínhamos alerta ganhado, pra gente, né? sim. Porque eu tenho isso em casa, a pedra de sabão, eu tinha né? ganho e aí ele vem de dois presente. negocinhos de colocar, né? E às vezes a gente só coloca o tipo álcool É tipo do Richoux, né? A mesma, não, é Richoux, o mesmo não, esquema Richoux, do que não, faz do o fundir, né? Isso. É o mesmo esquema. Olha só, né? Serve já de alerta pra gente, né? Que uma coisa que nós achamos tão inofensiva termina, simples, né? E acha assim, não vai. Eu tenho domínio, de repente, também, né? né? Eu acho que as pessoas pensam muito em ter domínio, né? Eu sei, eu consigo fazer e tudo bem se aconteceu em outro lugar, né? Às vezes as pessoas pensam assim. Nós tínhamos ganhado aquilo naquela semana. Era um presente, a gente estava usando, entendeu? Natural, como qualquer outra família. E no que deu a explosão, que ela tomou totalmente a nossa área, eu caí fora, assim, porque tinha uma muretinha, eu caí. A força da explosão impulsionou. A força da explosão, porque aí, Uau. por conta que o galão estava cheio também, né? Mas o galão era grande, então, de 5 litros. Aquele que parece de produto de limpeza, né? Tava cheio. Tava. Eu não me lembro se ele estava totalmente completo, mas ele tinha no galão. E aí, no que tomou a nossa área, eu me lembro de segundos, assim, muito... Foi muito não rápido. Dá tempo, né? No que eu caí, eu só ouvi os gritos daí, da continuidade disso, né? O que era possível ver, e eu vejo... Nitidamente. O Gu gritando muito, correndo pelo quintal, assim, gritando mesmo, porque tomou o Gustavo, queimou o peito, queimou aqui, e as mãos, gritando muito. E o Heitor, na explosão, com um susto, ele correu em direção ao pai, né? Que foi aonde eu acredito que a chama estava maior. E foi aonde a chama tomou ele também. Então, eu lembro dos dois correndo com o corpo em chamas pelo quintal. É a visão que eu tenho e de recordação do momento, né? Conforme foi possível a gente perceber, é claro, muito grito, desespero, pânico, né? Como se tivesse dado uma volta, talvez, de 360 graus, né? Não, volta no mesmo lugar, 180, né? Deu uma mudança de um ambiente sorrindo e almoçando para um ambiente de pânico. Momento de pânico mesmo. E o pequenininho estava onde? O Manuel, eu estava de 3 meses, né? Grávida. A Miriam. E a Miriam, eu digo que nós não estamos livres de passar problemas, entende? A gente não está. E não dá para a gente romantizar, mas dá para ver Deus. E a Miriam estava debaixo da mesa. Por algum motivo, que eu não me lembro se ela estava brincando, eu lembro da gente almoçando. Quando eu gritei, cadê a Miriam? Porque ela era menorzinha, ela estava debaixo da mesa. Protegida. Então, protegida, porque a chama, ela, como era mármore, ela passou por cima, assim, ela não entrou, né? Ela não Como infiltra, se ela tivesse lambido por a algum mesa. motivo, porque o Gu não estava na mesma mesa que a gente, era uma mesa na lateral, né? Mas como foi grande, e eu acho que talvez as telhas baixas, né? Bateu assim na explosão. E aí ela estava. Então, eu falo que Deus, né? Cuida. Sabe de todas as coisas, cuida de todos os momentos, né? E eu lembro muito, assim, do Heitor gritando mesmo, de chamas claras, não era laranja, chamas claras, consumindo. Então, eu via nitidamente a pele saindo, assim. Uau, era um cenário horrendo. Eu vou até usar o termo assim, terror, né? Pânico, né? E eu me lembro de gritar muito. E o Gu também, todo mundo, nem sei como foi, assim. E eu me lembro muito nitidamente também dos meus vizinhos virem. Então, eu tinha uma semana naquela residência, não conhecia as pessoas, conhecia, assim, de bom dia, boa tarde. Mas mesmo numa situação tão difícil, Deus enviou pessoas que eu jamais
esperaria que poderiam me ajudar naquele momento. Desconhecidos, a gente diria até, né? Porque desconhecidos porque com uma que semana... não tinha intimidade, né? E eles me socorreram de prontidão, assim. A vizinha de cima, eu lembro, não sei se foi a cortina ou alguma coisa que ela tirou de dentro da casa dela para enrolar o Heitor, né? Por conta que eles pedem para abafar. E no momento, como o meu quintal era de terra, eu não sabia o que fazer, eu pus terra nele. Por conta... pra ver se porque abafava. o ideal é um tecido, mais um almoço de domingo. Você não tem nada preparado no momento. Você se desespera e faz. Então, eu lembro que os vizinhos de cima, quanto os de baixo, foram enviados por Deus mesmo. São pessoas que Deus enviou, que viram, que também se apavoraram e que poderiam se desestabilizar no momento, ou desmaiar ou qualquer coisa por conta da gravidade. Mas eu acredito que Deus deu força a eles também e eles nos ajudaram. Então, eu fui com o Heitor num carro e o Gu foi socorrido pelo outro vizinho e nós fomos... E deixei a Miriam com uma outra vizinha por conta de conseguir fazer toda essa situação. Esse momento. Mas foram usados por Deus, eu sou grata toda vez que eu vejo eles, né? Eles são um canal de bênção que viram o nosso desespero, a nossa circunstância, mas no momento oportuno também puderam ver a grandiosidade de Deus depois de todo o processo que passou e tudo que a gente vivenciou, né? Pastor, e conta pra gente, por gentileza. Então, vocês foram socorridos, ajudados ali pelos vizinhos, né? Sim. E como é que foi? Eu imagino que uma pessoa com 25%, a senhora falou que foi o pastor, é isso? O Gu, sim. Primeiro e segundo grau, e o Heitor foi segundo e terceiro, né? O Heitor ainda um bebê, praticamente, com 60% do corpo. Imagino que houve um longo período de internação. Sim. Se não para os dois, pelo menos pro Heitor. Né? E como é que foi esse processo? A senhora com um bebê internado, marido, né, que geralmente é o nosso esteio. A senhora também, a senhora na verdade é que teve que ser o esteio dele nesse momento, um outro bebê em casa e um terceiro a caminho. Como é que foi lidar com isso? Colocar a cabeça em ordem, pra, tipo assim, não, eu preciso ser forte para seguir. Eu acredito que Deus gera em nós uma força que a gente não acredita que tenha, né? É Deus que sustenta todo o processo, é Deus que sustenta toda... Não tem explicação, né? Tudo. Mas eu me lembro muito, né? Do Heitor, quando nós chegamos em Matão, era extremamente grave. Como eu mencionei, as peles saíam, né? E ele gritava, mamãe, tá doente, tá doente, tá doente, tá doente. O grito era constante. Saía, você via isso, Você não? vê porque ela desmancha. O fogo que ele toca, ele consome, né? E com a pele da gente, com o corpo da gente, é a mesma coisa. Então, por exemplo, nós enrolamos e quando nós tiramos, a roupa já tinha. Mas como você fez para apagar? Nós enrolamos. Enrolou. O tecido foi o que apagou. O tecido foi o que apagou. Não é o correto, mas um pouco da terra que nós colocamos, né? E passar a própria mão, que aí deu uma chamuscadinha, mas nada comparado, nem se comparar com o que o Heitor passou. Então, a gente passa a própria mão, a gente tenta abraçar, a gente joga a terra, a gente pega, né? E aí, com a ajuda da vizinha, a gente enrolou ele num tecido, né? E quando nós chegamos no hospital, eu lembro de entrar gritando muito com ele pelos braços. Nossa. E o Gu já estava... Chegou também, os dois no mesmo ambiente. Não chegou a desmaiar? O Gu? O Gustavo? Então, aí o Heitor, por excesso de dor, precisou ser entubado. Porque os gritos constantes, muita dor, muita dor, muita dor. Eu me lembro muito de ouvir uma enfermeira falar assim, eu não sei o que fazer, o que eu faço agora, o que eu faço agora? Por conta de nem algo inusitado, eu acredito. Né? Ou algo que não acontece tanto, né? Talvez fosse isso. Né? E aí eu me lembro muito disso. Gritos mesmo, assim, eu acho que a gente... ficou horas com ele gritando. Horas, assim, tentando fazer de tudo para acalmar e dando medicação. Medicação, tudo elas atenderam bem dentro do que era possível. Ele foi entubado no mesmo dia que ele Isso, chegou ou depois? Depois de horas. Mas naquele mesmo dia ainda. Então, aconteceu por volta de meio-dia, por exemplo. E nós fomos para lá, então ele ficou... olha, se eu não me recordo, não erro, acho que de 2 a 3 horas... gritando, mesmo dando todos os tipos,
dando medicação, Tentou na porque paz. Uhum. pela veia acho que tem um período para essa medicação fazer efeito também. E o Gu na mesma situação, assim, e do lado, né, o Heitor aqui na frente e o Gu gritando aqui, e o Heitor gritando ali. Não sei se o Gu ainda tem muito essa recordação, né, coitado, porque por conta da situação que ele estava, mas os dois no mesmo ambiente. E aí eu me lembro muito de ouvir a médica que era responsável, que nos atendeu bem, né, dentro do que era possível para aquele momento também, né, dizer, a gente não consegue atender ele aqui. Esse caso é muito grave, não dá para ficar aqui. O que nós vamos fazer? Então, além de ver toda aquela situação muito difícil, né, você ouvir que de repente não, o caso era muito sério para estar ali, né? E aí eu acho que Deus foi nos dando força, sustentando, e eu fui ficando ali. Não tinha como eu ter muita reação, por exemplo. Não dava tempo para mim chorar. Não tinha como, Não ali dava. não era hora. Então, Deus me deu essa força de alguém vai precisar ser a força para ele. E grávida, né? Então, Porque se eu ficasse, os hormônios da gente estão uma loucura, né? se eu ficasse chorando muito, ele já estava chorando, né? Você precisava ser a base, o pilar. E como foi isso? Não sei. Eu só sei que foi Deus mesmo, né, que sustentou. E aí lembro de muitos gritos, muitas dores, e a médica chegou e falou: mãe, nós tentamos a medicação, ele não acalma, a dor dele é extrema. Nós vamos entubar ele. E nisso eu lembro muito também dele inchando, e ele foi ficando enorme. O Heitor? O Heitor foi ficando enorme, por conta que... As queimaduras, as né? queimaduras. Então, por exemplo, esse braço é surreal, assim, só ficou as unhas. Esse braço o Heitor perdeu inteirinho, queimado, assim. Aqui tinha buracos, porque não foi só a pele, né? Aqui entrou. Então, essa parte aqui dele tinha buracos mesmo, assim. Pra senhora conseguir enxergar, assim. Sim, Foi músculo, nervo, tudo. Eu não sei se chegou os nervos. Foi a carne, né? Porque acho que é pele e carne, né? Não chegou a entrar nos músculos. Eu acho que não músculo, mas tinha uns buracos, assim. Eu não sei descrever muitos detalhes. Assim como aqui também, né? Então, aqui você lá, vendo tudo. Tudo junto. As regiões Aí eles começaram... que mais foram afetadas, então, aqui tórax e os braços, pernas. O tórax, o braço, uma partinha da perna, aqui embaixo um pedacinho, pertinho do pé. Teve uns, tipo, vamos pensar assim, umas partes que não são completas, né? São partes. É que se a gente imaginar uma criança de 3 aninhos, ela já é pequenininha, né? Não é uma criança grande, né? Pra ter 60% do corpo queimado, é impossível não ter pego em toda a parte do corpo, né? Umas partes do rosto, da orelha... Então, do rosto, né? Mas o mais grave, o peito e essa parte aqui do braço, né? Aqui também. Aqui superior, na parte superior foi onde foi mais grave. Foi o mais grave, que eu acredito que pela altura dele, eu acredito que era meio rente com a mesa, na altura, eu acho que no que veio pegou, né? Porque aqui era mais baixo, vamos dizer assim. Ô, pastora Silvia, e como foi pra você, quando você ouviu do médico que era muito grave para eles estarem lá? Qual que foi o procedimento depois disso? Olha, quando eu ouvi a médica, eu falava... na mente, eu pedi ajuda para Deus. Não tinha outra coisa. Então, Deus não tem condições aqui. Me ajuda. Era isso que eu fazia. Acho que a minha mente, não sei nem se eu não estava meio no piloto automático, talvez, era o que a minha mente fazia. Me ajuda, porque eu sabia que eles estavam tentando, mas que não tinha condições. E aí a médica falou assim para mim: mãe, isso já era quase 7 horas da noite. Conseguimos um hospital para ele. Antes de você dar o... Já estava entubado. Já tava ele entubado. não tinha condições de esperar mais, né? Já estava entubado. E aí eles falaram: conseguimos o Hospital São Paulo e tem um médico que aceitou o caso. São Paulo? Não, aqui em São Paulo, é o Hospital São Paulo. Aqui em Araraquara. Araraquara, Aham. E aí ela falou assim: conseguimos e tem um médico que aceitou o caso. Então, para mim, foi Deus mesmo que... E um alívio, né? Porque não tinha vagas, por exemplo, em hospital especializado para queimados, não tinha, né? O pastor Gustavo... permaneceu em Matão. Aqui, pôde ser tratado aqui por ser um pouco menos grave. Na verdade, o Gu ficou aqui um período, né? Porque o que aconteceu? Eu fui com o Heitor do jeito que eu tava, com a roupa de almoço, fiquei o tempo todo no hospital, né? Não consegui nem voltar para casa, nem nada, né?
E eu lembro, e aí é importante a gente falar, né? Do pastor na porta do hospital o tempo todo esperando o que ia acontecer. E algumas pessoas que foram possível de avisar, né? Porque na hora que você pega o celular, você não enxerga nem os números. E a hora que eu peguei o celular, eu falei, gente, eu vou contar pra quem um negócio desse? Uma situação dessa? Falei, vou ligar pra minha mãe. Não sei, a mãe da gente tem uma cara de rocha. Falei, vou ligar para ela. Aí eu consegui também falar com uma irmã que entrou em contato com o pastor. Então, o pastor ficou lá o tempo todo e nos deu suporte em muitos momentos, assim, que nós precisamos, né? Então, ele nos deu suporte. E aí, eu fui com ele para lá. Para Araraquara, então. Fomos numa ambulância, eles me ampararam, eles falaram, mãe, a senhora não pode passar mal. Acho que eles estavam preocupados comigo também. Sempre, porque se acontecer alguma coisa com ele no caminho, a senhora não pode interferir. Porque tinha esse risco dele falecer mesmo no caminho, por conta da gravidade. Um risco real, então, dele não passar por dele isso. Dele não passar dessa situação. Sobreviver isso. Sim, tinha. Sempre teve um bom período. Até depois, né? Nós chegamos lá, fui recepcionada muito bem, né? Me lembro também do médico da UTI, que ele sentou comigo, mas ele foi rústico, né? Ele falou, mãe, é muito grave. A senhora sabe disso? Nossa. E parou, né? Tipo, o chão muito abriu grave, ali. Muito grave. E aí eu falei, meu Deus. Né? Fiquei parada. Eu acho que eu não tinha muita reação. Eu acho que não tinha. Ouvindo, não. Né? E eu tô ouvindo. Eu ouvi o que você falou. Né? E aí veio, então, o médico, que é o Dr. Fábio Biasotti, que pegou o caso, né? Que ele é plástico, né? E é uma benção também, foi extremamente usado por Deus. Ele veio e falou assim, mãe, é um caso muito difícil. A senhora sabe que é grave. Aí eu lembro que eu balancei a cabeça. Ele falou assim, mas eu vou fazer tudo possível para que dê certo. Então, ali eu já senti, nossa, foi Deus quem enviou. Né? Já senti muito difícil, mas não consegui, mas eu senti mais amparada, mas, né? Falei, vai dar certo. E deu tudo certo depois, né? Pastora, conta uma coisa pra gente. Em que momento, né, a senhora conseguiu ir embora pra casa? Eu não sei nem se talvez tenha ido embora pra casa, mas em que momento a senhora teve a oportunidade, porque acho que tem que se criar uma oportunidade de desmoronar, olhar pra Deus e falar, pai, eu preciso de colo? Olha, desse momento que eu estava lá, eles pediram pra mim vir embora, isso já era de madrugada, né? E aí tinha pessoas me esperando do lado de fora. Ele estava na UTI, não tinha nem como ficar, né? Ele ficou em coma, né? Coma induzido por conta da situação. Mas ele não podia ficar sozinho. Então ele precisava de alguém lá. E ele ficava também no lugar mais isolado, né? Por conta de risco por de conta infecção, do risco né? de infecção, por conta de não ter a pele mesmo, né? E aí eles disseram para mim, olha, amanhã a senhora pode ir para casa, traga as suas coisas para poder ficar no hospital. Então, desmoronar mesmo só quando eu fui tomar um banho, que aí eu sentei e falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? E aí eu realmente mesmo desmoronei, assim, de não entender mesmo, né? O que estava acontecendo, mas também realmente, assim, eu nunca disse, ai Deus, por que comigo? Ai Deus, o que é que está acontecendo? O Senhor me deixa... Não é mentira, eu não fiz isso mesmo, não. Mas de desmoronar mesmo. De só precisar de colo. Tipo assim, aconteceu e eu acredito que o senhor vai resolver. O senhor me dê forças, que agora eu preciso, colo. Né? E de uma extensão que fosse fora da igreja. Porque, às vezes, eu me lembro de ouvir muito um hino que um pastor amigo nosso louvava, que é o pastor Joabe, né? E ele falava muito desse louvor depois do culto. E eu ouvia e ficava, meu Deus, né? Esse louvor é bonito e tal, mas... E aí, quando ficou muito difícil, eu me lembro na recepção do hospital, nos poucos intervalos, Deus trazer para mim a memória esse louvor. Depois do culto, né? Eu vou estar com você depois que eu saio, sabe? Depois um Deus que está comigo. Do local de adoração. Isso, eu estou com você. Eu ainda continuo. É uma extensão, né? Não é só um determinado momento. Eu estou com você em todas as situações. Né? Então, eu lembro dessa...
Aí deixa eu perguntar agora um pouquinho. Assim, a senhora já pode tinha perguntar. preocupação lá com o Heitor, né? O estado dele, mas o pastor Gustavo também Aqui. precisava de apoio aqui, né? E eu Uhum. imagino, né, me corrija se eu estiver errada, Sim. que havia a questão de culpa, talvez, da parte dele se sentir culpado. Não por ele próprio estar naquela situação, mas pelo filho dele, né, estar. Como é que a senhora conseguiu gerir isso com ele? É um acidente, né? Acidentes acontecem, Sim, né? sim. Eu consegui ver o Gu, eu acho que mais ou menos era uma quarta-feira, por exemplo. O negócio aconteceu no domingo, que eu consegui... Porque aí, o que acontecia? Era pouquíssimo intervalo que eu podia sair de perto do Heitor. Então, era o intervalo de eu sair, vir tomar um banho e voltar. Até ele sair da UTI. Depois que ele saiu da UTI, eles disponibilizaram um espaço para um banheiro. E quanto tempo ele ficou na UTI? Ele ficou na UTI 10 dias. Ele ficou em coma 5. Tá. Desses 5, 10, 5 entubado e 5... E 5 consciente. estubados, Uhum. né? E aí eu consegui vir ver o Gu, né? E aí a situação do Gu não estava boa, por conta que não tinha melhorado a inflamação, porque fica, né? Ficou resíduos de terra, tudo. Que não então tinham ainda como não ser tinham, limpos. não tinham conseguido limpar. E eles já iam dar alta pro Gu, mas o Gu estava em uma situação crítica, não tinha condições. Mesmo daquela forma, ia Eles dar... iam dar alta na sexta, por exemplo, por conta que consideravam que era possível tratar em casa, né? E isso é verdade mesmo, foi assim. E a minha sogra, ela é ótima também, estava sempre com ele enquanto eu não podia, então eu precisei de Que pessoas. bom, você teve uma Teve rede uma de rede de apoio. Precisei de né? alguém para cuidar da Miriam. E para mim foi muito assim, porque eu sou uma mãe que eu não gosto que posa fora, eu gosto que fica comigo. Então, me desestabilizou totalmente, né? Então, a Miriam ficava um pouco com a minha mãe, um pouco com a minha sogra, né? Coitadinha, ela ficava esperando a gente voltar também, ela não estava entendendo, né? Nessa situação do Gustavo, conversei com o médico do Heitor e ele falou assim, não, mãe, ele chamava de mãe, né? Não, mãe, ele precisa remover, porque eles fazem cirurgias, né? Que você... É tipo um bisturi, eu acredito. Que vai removendo pele. Então, uma raspagem, tem que né? Alguma raspar coisa pra assim, pele né? nova nascer. Deve ser algo terrível, né? É muito em quesito forte. de dor, né? Deve ser algo terrível. Óbvio que um Após a negócio cirurgia, desse faz anestesiado, Mas, né? mas é uma cirurgia, que anestesia Mas a quando pessoa pra você volta- fazer isso. Ficou lá a Mas quando sensação, volta, você sente, né? Porque a pele né? Meu Deus. tá nova. Não tem pele, na verdade. E aí ele foi. E assim que ele chegou no Hospital São Paulo também, ele já foi direto pro centro cirúrgico fazer. Então ele fez algumas cirurgias também, o Gustavo, menos com o Heitor. Mas ele fez. teve alta e já foi pro Hospital São Não, Paulo? aí nós precisamos assinar um termo de responsabilidade para tirar ele do hospital E levar pra lá. e levar para lá. Porque ele também tinha risco, né? De pegar uma contaminação. Então ele nem chegou a ir pra casa. O Gu também não. Aí o Gu foi lá pro Hospital São Paulo. E aí o Gustavo ficou um período lá. Quanto tempo a senhora lembra ou não? Ficou menos que o Heitor. Ele deve ter ficado uns 20 dias internado, mais ou menos. De 15 a 20 dias lá. E fez essa raspagem. Fez vários procedimentos desse. Mesmo depois, quando ele voltou pra casa, imagino que teve todo um cuidado, né? Aí o Gu tinha a questão, né? Como ele trabalha com carro, então ele não podia mexer com produto químico, né? Então, e a pele ficou toda rosada, né? Porque o Gu é negro, mas a pele, quando veio nova, ela veio rosadinha. Hoje já tem cor, né? Tem todo esse processo, né? Eu nunca reparei. Eu confesso que eu também Agora não dá pra ver mais, Porque né? agora já Porque é o ficou tom da marronzinho. pele dele. Agora já ficou. Aham. Ah, que Mas bom. quando veio, era rosado, né? O Heitor, todo o processo de internação, pastora, quanto tempo deu? Olha, o Heitor ficou 30 dias internado. Mas ele funcionava assim, por exemplo. Ele ficou 5 dias em coma, né? Aí os médicos me disseram o seguinte, mãe, ele precisa começar a sair dessa intubação. Ele precisa começar a reagir, porque ele não pode ficar muito tempo com tanta medicação. Porque a medicação é para que ele não sentisse dor, né? E aí, quando deu um tempo, perto do 5º dia, assim, dele entubado, ele começou, mesmo entubado, dar umas agitadinhas, né? Que eu acho que ele queria se mexer, por exemplo. E aí eles me disseram, amanhã nós vamos extubar ele, nós vamos diminuir, mas ele vai estranhar, pode ser que ele chore, grite, esperneia, né? Por conta de estar tirando vamos usar um termo cano, né? Aham. E aí eles me disseram, mãe, você quer
sair por conta de estar grávida ou quer permanecer junto nesse processo e ver, né? E eu A falei desintubação. assim, Porque dizem que é bem doloroso, né? E aí eles falaram, eu falei assim, meu Deus, eu preciso estar, né? Ele precisa me ver. Não Ele dá. precisa ser, porque Senão é o ele vai corpo ficar mais é. desesperado ainda. Falei, não, Ele precisa ver vou alguém. ficar aqui. E aí eu tive a sensação de estar tendo ele de novo. Né? Como se eu... Aquela sensação de sala de espera, né? Para que eu pudesse gerar ele, né? Ter ele. Ele nasceu de novo. Então, não foi fácil, realmente É doloroso. e se bater um pouco. Aquele processo que às vezes acontece, né? E por conta que diminui a medicação, então ele ia ter dor, né? Então eles me avisaram, como vai diminuir a medicação, então agora ele vai começar a sentir as dores, né? Não tem o que fazer. E aí ele tem que superar isso dia a dia. Então eu senti assim, Deus me dando ele novamente, né? Embora mesmo entubado, eu falava muito com ele. Eu falava, mãe está aqui. Lembra que você disse que você queria brincar de pega-pega? Lembra? Olha, a gente não brincou ainda. E ficava o tempo todo falando com ele mesmo, né? Conversando com ele. E aí, nesse processo, eu me lembro mesmo de nasceu de novo. Eu falo que ele, literalmente. E aí, desse processo, eles me levaram para o outro quarto. Ele ficava sozinho também, por todo o processo, o corpo todo enfaixado, né? Imóvel. E aí, aquela sensação de, agora vamos contar com o rim, né? O rim precisa fazer o xixi. Agora vamos contar. Então, você começa a perceber até a importância das coisas, porque às vezes a gente não vai no banheiro tão automático, a gente não percebe esse órgão funcionando, a gente não percebe outro. A fala, né? Vamos esperar ele voltar a falar. E lá era tudo absurdamente importante que funcionasse. E que precisava, né? Não podia, por exemplo, o rim ficar sem funcionar. Lá é importante. Muito assim. E aí, uma coisa que eu acho muito assim, quando estubou ele, a voz era muito fraquinha, por conta que ficou, né? Acho que machuca, talvez. Muito fraquinha. E ele falava assim, não e sim. Só isso comigo, assim. E aí ficou alguns dias assim. Não, sim, não, sim. E aí o Gu teve um processo, eu falei 20 dias, mas acho que o Gu ficou 15, mais ou menos. Porque aí o Gu teve alta, mas não tinha alta para ver o Heitor. Não podia. Por conta do emocional, por conta de, olha, você... Por conta, olha, vou esperar você... o emocional do Gu mesmo ficar mais... Né? Mais forte. Né? Mais forte para ver a situação do Heitor, porque não era fácil ver. A senhora já tinha se você vê, né? Isso que eu ia perguntar, mas ficava exposto? Tudo enfaixado. Feridas. Enfaixado. Um período ficou todo enfaixado. Conforme foi sendo possível, algumas partes precisavam ficar de fora para respirar. Então, olha, mãe, agora é o momento de desenfaixar a mão. Então, tinha uma cara de coisa queimada, né? Não sei explicar. Não estava igual a nossa. Estava assim, sem a pele. Vamos a cru. Estava cru. E aí precisava tomar um ar, né? Para começar a melhorar. Então, não era... Vou usar o termo, não era bonito. Era difícil de ver. Então, o Gu precisou esperar um pouquinho. Mas, quando o médico disse, agora você pode ver... Eu me lembro muito do sorriso do Heitor quando viu o pai. Porque eu não sei se o Heitor pensou, cadê meu pai agora? Porque meu pai nunca vem aqui, cadê meu pai que nunca aparece? E aí ele ficou super sério, então, por mais que eu fiquei com ele todo o processo, né? Ele nunca perguntou do pai? Ele não falava, ele ficou fechado, ele falava sim, não. Então, por exemplo, Heitor, quer tomar uma água, assim? Não, e ele já conversava, né? Tinha 3 anos, mas ele já frases completas, né? Mas não conseguia andar, ou já conseguia andar? Não podia sair do lugar, tinha que ficar paradinho, né? Paradinho. E aí, quando ele viu o pai, ele falou assim, ai, cuequinha suja, que era uma brincadeira deles, porque tinha um desenho na época, o Capitão Cueca, né? E aí, eles falavam muito isso. E aí, a gente se emocionou muito, porque ele voltou a falar, vem do pai. Eu acho que foi assim, chegou... Eu não sei se de repente ele pensou que tinha perdido o pai, porque eu não ficava falando, o pai
né? Pai é proteção, né? O Aí pai, deu ele uma- tem essa coisa do protetor, né? É. E por mais que a senhora, obviamente, estava lá, o apoiando, o Gostaria ajudando... do meu pai Na, aqui, na cabecinha dele, eu imagino que chega assim, ó. O protetor da casa chegou. Chegou. Aquele que nos protege Meu suporte, chegou. é. Né? É uma coisa muito Foi bonita não, isso, e foi, né? foi visível mesmo. Quando ele viu, ele abriu um sorriso e fazia dias que ele estava sério. Sim, e ele sempre foi bem sapequinho, o Heitor. Agora deu uma calmadinha. Mas ele sempre foi bem sapeca, assim, de subir na janela e tudo, né? Pastora, e deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. Nesse processo todo de internação com o Heitor, né? A senhora falava de Deus pra ele, cantava pra ele, contava histórias, né? Porque foi um período que, obviamente, vocês não tinham como ir pra igreja, né? Não, Sim, não tinha nem tinha. como. Não tinha tinha. condição pra isso. E era um jeito, assim, que fazer isso alimentava a fé da senhora também? Ministrar no coração dele alimentava a fé da senhora? Sim, porque ele precisava também, né? Então, mamãe, estou com muitas dores. Mamãe tá doendo muito, tá doendo muito, tá doendo muito. E os médicos falavam, né? A medicação que está nele é a suficiente para a idade dele. A gente não pode aumentar. Não tem como ir além. Não tem como ir além. Então, aí você... Olha, não, Deus vai nos ajudar, Heitor. E aí você fala de Deus, você louva com ele dormindo, você louva com ele acordado, você conversa. Ainda eu lembro que ele falava assim, nossa, mamãe, você fala tanto. Porque você fica mesmo alimentando, né, ele para que aguente o processo. Então, por exemplo, o Heitor ficou 5 dias em coma, 10 dias na UTI, mas o Heitor fazia uma cirurgia um dia sim, um dia não. Uau. Então, por exemplo, ele ia um dia no centro cirúrgico, fazia essa raspagem. Então, tinha que dar a anestesia era... isso. Gás. Por conta que não tinha tantos lugares para... E quanta Ficar cirurgia ele aplicando. fez? Olha, ele fez várias internadas. Era um dia sim, um dia não. Era um dia sim, um dia não. Depois deu um espaçamento, sabe? Depois que foi melhorando. Mas ele Mas fez o corpo muitas. não tem que se recuperar, né? Por causa da anestesia? Ou a gravidade do quadro dele não... Era a Não gravidade, deixava. porque precisava ser removida, né? A pele O risco queimada. maior era deixar ela naquela situação, imagino eu, do que expor ele a tantas anestesias consecutivas, Sim, né? e porque era necessário. É. Então, por exemplo, é ideal tantas anestesias ou tanto, acho que é corticoide, a medicação que eles dão. Então, não, mas era necessário. Então, por exemplo, é o que ia ajudar ele nesse momento. E Não tinha muita sempre, escolha, e sempre né? corria o risco. Sempre tinha um risco da contaminação, tinha vários Bactéria, né? Depois do bactéria longo no hospital, período, né? bactéria em todo lugar, né? Era risco. E ficava exposto, né? Porque ia ter que Então, tomar por exemplo, ele fazia o procedimento, aí eles me chamavam para a sala de recuperação. E eu chegava lá e ele gritava muito, 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 que acho que era muita dor, muita dor, muita dor. E aí eu tentava acalmar ele. Então eu tive várias enfermeiras que me deram suporte, assim. E também tive enfermeiras, assim, acho que, vou ser sincera, 3, né? Então, a maioria foi ótima, mas 3 que não pensavam bem no que falavam, vamos dizer assim. Osso né? duro. Então, olha, mãe, se você tivesse tomado cuidado. Então, eu cheguei a ouvir isso. Então, quer dizer, em todo o processo e situação que eu estava passando, né? Coloca mais um peso Mais ainda, um peso. desnecessário, Então, né? Que nem sabe como aconteceu. não sabe. Então, as redes sociais não eram tão fortes como é agora, mas eu lembro da minha irmã me ligando, Silvia, não pega o celular, porque as pessoas começaram a dizer que a gente estava em festa, que a gente deixou as crianças, né? Porque começou a postar, porque realmente foi um Burburinho. acidente. Aham. E então foi uma coisa que eu decidi também desconectar. Por exemplo, eu recebi ligação de pessoas dizendo de uma pessoa da família mesmo, Silvia, se prepara para o pior porque ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. E eu falava assim, não, Deus é maior, Silvia, ele não vai aguentar, muito grave. Não tem como ele aguentar. Mesmo eu não dando detalhes, porque eu fui assim, eu cheguei, falei, mãe, para minha mãe, né? Eu vou cuidar do Heitor agora, preciso que você me ajude com a Miriam, mas eu vou falar só o que for possível. Ela falou assim, não, tudo bem. Então, para as pessoas, eu não estava dando tantos detalhes, assim, mas acho que as pessoas, né? Então, Elas vão imaginando, vão Aí vão supondo, criando vão as criando porque aquelas realmente coisas, é né? grave, porque realmente é difícil. E aí eu lembro de receber essa ligação e falar, você sabe, né, que eu amo você, mas se prepara para o melhor, pro pior, porque ele não vai superar, isso é muito difícil, você vai acabar perdendo ele.
O nosso pastor, na época, recebeu ligação de pessoas dizendo, olha, é verdade que vai ser o velório do menino hoje? Parece que ele morreu. Meu Então, Deus. pessoas dizendo que ele morreu, pessoas dizendo que ele não ia aguentar. E o Gu também recebendo, né, essas informações no hospital, pessoas dizendo isso para ele. Então, eu decidi não falar para as pessoas como ele estava. Então, foi uma coisa que foi gerado mesmo no meu coração. As pessoas, elas não vão suportar ver o problema que eu estou passando. As pessoas não vão suportar. Elas não vão suportar ver ela. E elas não vão acreditar que vai acontecer, que vai dar certo, que Deus vai pegar. Elas não vão acreditar. Porque é surreal, né? A situação. Era muito difícil. E não que as pessoas fossem ruins, não que aquelas que eu considerava minhas amigas, por exemplo, fossem ruins, mas não era o momento delas saberem, né? E uma coisa que é importante, Deus enviou pessoas que eu jamais imaginei que iriam me ajudar, né? Com uma palavra, talvez com uma contribuição, com um lanche. Silvia, eu acho que você não está comendo, eu estou te enviando um lanche. Estou te enviando uma pomada, porque eu tinha dado umas queimadinhas no dedo, né? Porque eu acho que você não está cuidando, e realmente eu não estava, né? Lembrando de mim. Não era prioridade naquele momento, né, pastor? Eu acho que a gente se coloca no piloto automático e vai agindo. Uhum. Então, algumas pessoas que eu considerei que talvez lembrariam de mim nessa situação não lembraram. E aí eu entendi que não eram pessoas que... Não é porque as pessoas eram ruins ou porque as pessoas falharam comigo. Eu acho que para determinadas situações, Deus levanta pessoas determinadas. E aí ele nos mostra a total dependência nele. Por quê? Eu não vou saber de onde vem. É ele que vai enviar. É ele que vai suprir. Ele que vai dar forças. Então, não tinha para onde eu correr. O próprio Deus nos sustentou nesse processo. E o fato também de estar grávida, então as pessoas falavam... Eu lembro que passei no mercado para pegar alguma coisa na bolsa, né? E já voltar. E aí eu lembro que eu encontrei uma irmã, né, da igreja, e ela olhou para mim e disse assim, a senhora já foi ver o bebê que a senhora está na barriga, né? Eu falei assim, eu tenho consulta. Ela falou assim, será que ele aguentou? Porque tudo que você está passando, será que ele aguentou? Como se eu tivesse com um bebê morto, né? Uhum. E aí eu lembro que eu disse para ela, isso eu lembro mesmo, que eu falei assim, o meu Deus não é Deus que faz as coisas pela metade. Ele está cuidando de tudo. E fui embora. Então foi aonde que eu decidi me separar mais. E não porque eu considerei pessoas ruins, não é isso mesmo, não. É porque eu considerei que era um momento nosso... Como família também, e eu acredito que o Gu é a mesma coisa, nosso e Deus. Eu sou grata a todas as pessoas que nos ajudaram em oração, os pastores oraram, né? Mas que eu precisava de Deus mesmo naquele momento, e que as pessoas, infelizmente, às vezes, elas não pensam mesmo no que elas falam, né? Como eu mencionei, algumas diziam assim, se vocês soubessem como usar o utensílio, né? O objeto, não teria acontecido isso. Então, as pessoas, e amigos da família, irmãos, com essa fala, assim, desagradável mesmo, né? Desnecessária. Então... Sem sombra de dúvida. Agora mesmo, né, Fer? A gente veio aqui nos bastidores, a gente tava comentando que às vezes a gente coloca Deus numa caixinha, né? Que a gente limita ele, né? Exatamente essa palavra que você usou, né, Fer? Limita, né? E eu acho que é exatamente isso que a senhora não precisava naquele momento. Que as pessoas limitassem Deus, né? Então, acho que talvez daí, de fazer esse muro ao redor de vocês, né? Protegendo vocês e protegendo quem tava de fora, né? É porque o agir de Deus, ele é totalmente diferente do que as pessoas pensam, né? E quando acontece alguma coisa muito difícil assim, elas limitam mesmo. Elas não consideram que é possível, né? Então, o Heitor ficou lá, fez essas cirurgias, e aí chegou uma situação muito difícil, que foi o braço, porque tinha buracos mesmo no braço. E eu lembro que o doutor falava assim, mãe, precisa crescer a carne dele agora. Essa carne aqui não está crescendo, mãe, precisa crescer. Então, ele sempre falava. E um dia ele falou assim, a senhora consegue ver a foto? Porque eles colocam na mesinha lá, né? Eu não podia entrar para ver cirurgia.
Também eu nem aguento um negócio desse. Mas vou mostrar pra senhora a foto. A senhora aguenta ver a foto pra senhora entender como que tá o processo que a gente tá falando, dessa parte? né? Porque a gente não entende, a gente é leigo, né? E eu falei assim, não, o doutor pode me mostrar. Ah. E aí, é extremamente forte mesmo. Deitadinho, dormindo, naquela... Na posição retinha, maca, né? retinho, né? E aqui com buracos mesmo, assim. Tudo cru, carne. Ele falou, mãe, aí precisa nascer, porque tava com buraco. Aqui, porque tá buraco mesmo, assim, né? E aí, você orar, começar a orar pra nascer a carne de Deus. Eles já conheciam a fé da senhora? Não, já tinha eu pensei Ah, isso. tá. Ah, tá. Não, eles me explicavam isso porque era algo que não podia esperar. Precisava crescer logo Tinha que ser por conta do rápido. risco de contaminação. Né? Porque fica a coisa aberta. E mesmo com faixa, entende? Eu falo a pele aberta. É. Tinha risco de putrefação ou não? Eu não lembro dessa fala, mas tinha risco da contaminação. Tinha o risco de não crescer, por exemplo. De não acontecer. Foi cogitado amputação? Não, Não era o caso. Não, foi cogitado os enxertos, porque aí o Heitor fez enxertos, né? Tirar de um lugar e pôr Mas no para bracinho. fazer o enxerto tem que ser só, no caso, o que o doutor o doutor falava e foi que a gente orou para que crescesse essa carne que estava faltando, pro enxerto ser só da pele, né? Para não ter que tirar partes e para pôr só a pele. E o ideal seria que a pele fosse a dele, né? E assim foi, pastora? E assim foi. Então, Olha que nós lindo, oramos muito, assim, mas foi tenso. Eu imagino. Tenso. Na verdade, eu nem imagino. Eu ia falar pra senhora que eu imagino. Não, eu não imagino. Não, tenso. Não, eu não tenso imagino. E demorou pra crescer? Olha, eu falo que foi dias, porque ele ficou 30 dias internado, né? Então, foi dias. E aí A senhora gente... viveu uma vida em 30 dias, em 30 né? Uma loucura. Em 30 dias internado, né? Porque depois... Porque aí, o que aconteceu? Ele fez um enxerto. O enxerto não é bonito quando faz, né? Então, o que o doutor falou? Mãe, nós vamos tirar da parte de trás da perna dele, das duas pernas, né? E aí, eu lembro que o doutor falou assim, porque aí ele vai poder vestir uma bermuda normal, ele não vai se incomodar, porque as marcas vão ficar atrás. Não vai ter vergonha, de repente. Porque ele era até cuidadoso com isso, o doutor, assim, ele era bem carinhoso com ele, e o irmão também, que ajudava muito, né? Então, ele fez... E aí, ele fez, e aí nós pudemos ir para casa, por exemplo, né? Mas não era algo bonito. Então, por exemplo, fez... Então, ele foi para casa ainda com uma faixa aqui e foi com a faixa aqui, no braço, né? E nós fizemos uma recepção em casa, só os mais íntimos, que são os irmãos do Gu, meus irmãos, vô e vó, né? Para poder receber ele também. Mas todo mundo paralisou quando viu ele, né? E Porque tentava não meio que esperava. sorrir, e tentava meio, né? Porque a situação era muito grave. E pra ele tava tudo normal, né? Pro Heitor, assim, vamos dizer. A dor já estava controlada. Um pouco melhor. Né? Um pouco melhor. E aí nós fizemos esse enxerto, mas ele não podia se movimentar. Era limitado os movimentos. Por conta de não andar o enxerto, né? Da pele não se deslocar. Então ele fez esse enxerto, tudo, aí... Deu uma mexidinha, nós precisamos refazer uma parte, fez novamente o enxerto. Pastora, então aí vocês... Mas depois de toda essa loucura desses Aí 30 depois dias, veio- vocês conseguiram levar o Heitor pra Viemos casa. pra casa. Glória a Deus por isso. E a cada 15 dias ele internava de novo. Pra fazer a raspagem ou pra enxerto, cirurgia? Já. O enxerto já estava feito, né? Para acompanhar o enxerto. E aí era feito tipo uma aplicação. Nós tentamos o laser, mas não era possível porque doía demais. Mas tipo uma aplicação para que abaixasse um pouco. Porque a pele ficou alta, né? Ficou tipo saliente, assim, de... Isso, porque dá uma inchadinha, né? Algumas partes, ele tem bastante marcas, né? Aham. Mas estava bem mais grave. Então, internava a casa 15 dias, fazia essa aplicação, né? Com ele anestesiado novamente, Sedado. fazia, aí ele se recuperava, a gente voltava, depois ia, depois... Acho que foi uns 6 meses assim, a cada 15 dias, depois começou a fazer uma vez por mês. E a senhora, depois de 6 meses... Já tinha tido o já Manuel... tava com um bebê recém-nascido em casa. Só esperou os 40 dias,
Pra poder continuar acompanhando pra senhora ele. poder... Porque eu participei de tudo, né? Absolutamente, Eu né? não- De tudo, né? Não deixava ir outro, né? E o medo, né? Eu acho que a gente, mãe tem essas coisas, né? E o medo. Eu falava, vou junto, e o Gu Pastora, me e ajudou deixa eu te muito. falar, o Heitor hoje, ele tem algum problema com a aparência dele? Ele... Ele já questionou. Então, por exemplo, teve um momento que ele olhou pra mim, ele tava chorando mesmo, e ele falou, mamãe, eu não quero mais ser uma pessoa queimada. Porque ele é criança, entende? Então, outras crianças não por maldade, mas acabam comentando. E aí ele falou, não quero mais. E aí eu olhei pra ele e falei assim, você não é uma pessoa queimada. Você é um vencedor. E quem vence, muitas vezes tem marcas. E aí eu lembro que eu falei pra ele, eu falei assim, um soldado quando vai na guerra, ele passa a guerra, mas ele volta com algumas marcas. Essa é a sua história, Heitor. Essa é a sua história. Você teve o privilégio de nascer de novo. E não são todos que têm esse privilégio, vamos dizer assim, ou essa possibilidade, ou essa oportunidade de poder ter uma história de novo. Foi Deus que fez isso com você. Né? E é uma marca. Então, eu não posso dizer... Ele tem lembranças, pastora, ou não? Olha, uma época, ele começou a falar pra mim que ele lembrava de ter tido dor, né? Hoje ele quase já não fala. Aham. Ele fala assim, por exemplo, ele sabe descrever o episódio. Sabe? Aí eu não consigo dizer até que ponto se ele sabe dizer, porque nós contamos, tanto eu quanto o Gu, né? Ou que se é não sou memória eu, dele. ou se é a memória, eu não consigo ainda... Não deu pra definir essa parte ainda. Definir. Deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. Assim, a gente sabe, né? O pastor Gustavo, ele tem o próprio negócio. Nessa época, Sim, pelo visto, ele já autônomo, tinha, né? Já. E a gente bem sabe que o autônomo, ele depende de si próprio. De trabalhar. Exatamente. Conta pra gente, como é que Deus sustentou vocês nesse período, que deve ter sido um período de muito gasto, né? Porque, com medicamento, com tudo, né? Com tudo, e ele sem poder trabalhar. Conta pra gente um pedacinho dessa parte aí, como é que Deus sustentou, né? Porque, obviamente, ele sustentou. Não, foi Deus. Eu trabalho, né? Já trabalhava naquela época? Isso, já trabalhava naquela época. E aí eu tentei não entrar pelo INSS, então eu dava 15 dias, voltava um dia, mesmo na loucura. Trabalhei no automático. E para não realmente, de verdade, não entrar no INSS por conta que você sabe como que fica. Que ia demorar pra senhora receber. Isso. E foi Deus que nos sustentou. Então, que usou talvez um irmão que entrou em contato com o Gu. Tive amigas no trabalho que me enviaram um valor que foi possível, por exemplo, uma coisa super simples, mas é importante a gente falar. Comprei várias trocas de lençol, porque, por exemplo, quando o Heitor veio, o corpo soltava líquido, né? Ele solta uma água. Secreção, né? E essa água tem cheiro. A gente não pode dizer que não. Tem um cheiro de uma pessoa doente. Não é doente, de uma pessoa em recuperação, vamos dizer assim. Então, eu tinha que fazer troca de lençol constantemente, eu tinha que fazer troca de fronha, eu tinha que, né? Até por risco de infecção, né? De não poder deixar, por risco. né? Então, a gente era tão assim que a gente dormia no chão. Eu e o Gu, a gente colocava o colchão no chão para ficar do lado dele na cama, porque a gente tinha medo de ir pro quarto, por exemplo. E ele precisar, quando ele veio para casa. Então, teve toda essa situação. Então, por exemplo, de irmãos conseguindo nos ajudar com... Irmãos não, essas pessoas do meu trabalho. Teve alguns irmãos que entrou em contato com o Gu, então mandou alguma coisa para ele que eu não sei dizer assim, mas que nos ajudou com isso, com as pomadas, Então, nós tínhamos uma amiga que era da farmácia, ela mandava os óleos, porque ele passava óleo no corpo, né? Pra hidratar essa coisa toda, né? Muita faixa, muito, né? Então, Deus estava em todos o próprio os médico detalhes. mandava algumas pomadas junto. Nas consultas, nas quando a senhora vinha das consultas. Então, eu falo que tudo isso foi Deus que foi sustentando. Porque, realmente, quando ele se afastou, ele não pôde trabalhar, não trabalhou, não entrou. O que entrou foi a provisão mesmo de Deus. Então, não tinha uma estabilidade, por exemplo. Mas também não faltava.
Deus ia suprindo supriu. em todos os detalhes. E a gente precisando de dirigir também, né? Então, por exemplo, é combustível que você gasta muito, porque você vai E volta, e volta, e vai de é. novo. Pastora Silvia, ao longo dos anos, né, já se passaram aí 8 anos, é isso? Estou enganada? 8 anos? Sim. Né, dessa, 7, 7, 8 anos. Devem ter havido outros momentos difíceis na vida da senhora. Sim. Não, imagino que não tão difíceis, mas a vida ela é assim, né? De altos e baixos. Quando a senhora saiu dessa história, quando a senhora olhou para trás e falou assim, Deus me deu a graça e eu venci. Todas as outras coisas que vieram depois, não sei se seria essa palavra, mas elas ficaram mais fáceis, por assim dizer, depois diante de um negócio que poderia ter mudado completamente a vida da senhora? Eu acredito que a gente se torna outras pessoas. Então, minha família, nós éramos antes de toda a situação e nós somos outros depois, né? E hoje eu falo e acredito que o Gu tem a mesma mentalidade, né? Não tenho um entendimento, por exemplo, eu, Silvia, de um evangelho ou de seguir algo fácil. Então, por exemplo, eu sirvo a Deus, então eu não vou passar por nada. A gente não ouve muito isso. Então, Deus vai me proteger disso, então eu não passo pelo fogo, eu não passo pela cova dos leões, e tudo bem. Realmente, algumas pessoas não passam mesmo. Mas hoje eu penso, e se eu passar? Né? Então, quando eu estava na situação, quando nós passamos a situação, e se eu passar por momentos difíceis, eu vou continuar crendo. Então, essa é a mentalidade a mentalidade não, o que foi gerado dentro de mim, eu acredito que dentro do Gu, é de que vou servir a Deus, mesmo quando não der certo. E tem uma música, né? E se eu passar pelo vale, acharei conforto. É bem isso, né? Por mais que a gente tá no vale, né? A gente tá na cova dos leões, mas Deus está conosco. E aí a gente considera uma época da vida da gente que ser cristão é não passar por nada. Então a gente considera que a gente sempre é blindado. As pessoas consideram isso. Então quando eu passei, eu tenho amigas, né, que falavam, Silvia, o que será que aconteceu? Por que será que vocês tiveram que passar por isso? E eu falava, Deus permitiu. Então eu não preciso estar pecando, eu não preciso estar errada, eu preciso permanecer com Deus em todas as circunstâncias. Na verdade, não é a gente nem só precisa estar aqui. Precisa estar aqui e aí eu vou permanecer só se der certo. Só se não tiver choro, só se não tiver dor. E aí quando mexe com o filho, dói muito mais do que na gente do que nós mesmas, né? Do que nós estamos com dor, porque muitas vezes a mulher ela tem uma dor, então ela continua cuidando da casa, cuidando de tudo, né? Mas quando é um filho e quando é o esposo, porque o Gu também não estava bem, e quando eu não podia ver minha filha, e quando eu estava gerando o Manuel, e aí eu me lembro muito de um Manuel mesmo com 3 meses, ele embolava mesmo, endurecia um lado da barriga, endurecia o outro, eu falava, Manuel, você precisa aguentar. A mamãe tá cuidando do Heitor agora. Não era Manuel ainda, né? Na verdade. Nem sabia ainda, mas não, era o bebê. E aí é importante firme, mencionar, né, que eu descobri o Manuel, que era menino, lá no hospital, com o Heitor internado. Então, nós fomos, o doutor Júlio foi um doutor que cuidou muito de mim, assim, ele me compreendeu, então ele, né, porque eu ia às consultas, mas não era... tipo, às vezes a grávida vai muito, né? Então eu ia sempre que possível e ele me atendia sempre que possível. E eu lembro que eu falei assim, Gu, é um menino, né? E o Heitor tava no hospital e ele falou assim, nossa, como vai chamar? E eu falei assim, vamos pôr Manuel. Porque não é Emanuel, mas o Manuel é o mesmo significado de Deus conosco, né? Eu falei, vamos pôr Manuel. E aí a gente se emocionou, porque realmente era Deus com a gente colocou esse nome, né? E foi um momento de Deus realmente falar, é Deus conosco que a gente vai... Então o Heitor fez a festinha, por exemplo, de aniversário lá, porque aí ele fez 4 anos internado, né? Então a gente cantou e aí até os enfermeiros deram presentes. Tem tudo isso também que não é fácil a situação, mas que pessoas, como eu mencionei, Deus vai enviando pessoas boas e vai melhorando a situação, né? Pequenos momentos de refrigério, né? Pequenos momentos, então... Né, como eu mencionei também, né, teve um momento que o doutor falou assim,
mãe, agora, se a senhora quiser, ele pode receber visitas, né? Mas ele estava ainda com alguma parte fachada, outras partes ficavam no celofane, né? Eles colocam plástico, fica transparente para. Então dá pra ver. Dá para ver tudo. E aí eu lembro que eu conversei com o Gu e falei, Gu, nós não vamos liberar as visitas. Não liberei nem para as avós, conversei com elas, expliquei, eu falei assim, olha, não é o momento. E realmente, para que nem o Heitor, mesmo sendo criança, deixasse de acreditar. Porque se alguém olha para você e fica, ai, coitadinha, nossa, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, nem você acredita que você vai ficar bem, mesmo ele sendo criança. Então eu conversei com o Google, entramos num acordo, olha, nós vamos dizer para a família que foi liberado, mas nós não vamos liberar a visita de ninguém, vão ver quando for o momento, né? E aí nós tínhamos o pastor na época que foi lá, então o pastor ele conversou, né? Tudo isso assim. A senhora poderia dizer que essa decisão de vocês de limitar o acesso das pessoas ao Heitor foi um dos pontos que foram cruciais para a recuperação dele, para essa pronta recuperação dele? Eu acredito que sim. Por conta que quando a gente ouve muito algo negativo, a gente acaba cultivando aquilo, né? E eu penso que a gente necessitava manter a fé firme também, a fé viva. A gente precisa crer e alimentar isso, de que Deus vai operar, Deus vai agir, eu creio em Deus. E você fica até com isso mesmo na mente, falando isso com você, né? E é igual quando você gosta muito de uma coisa, por exemplo. Você quer comprar uma coisa que você acha muito bonita. Se alguém falar assim, principalmente mulher, né? Ai, tal coisa não é tão legal, viu? Às vezes a gente não muda um pouco, fala, ai, acho que eu não vou comprar não, porque então acho que eu não quero, minha amiga falou que não, né, não quero mais. Então, eu considerei isso, que de repente o peso, como eu mencionei, não que as pessoas fossem ruins, mas talvez por falar mesmo, por conta do que tá vendo. Sem pensar, né? Às sem vezes a gente pensar, fala sem maldade, pudesse tornar a situação mais difícil. E uma coisa que eu gostaria muito, assim, de mencionar, né? Quando, em alguns momentos, por exemplo, era possível passar em casa, porque eu precisava pegar uma roupa, né? E eu via a cena o tempo todo, porque a gente não pode pensar e até romantizar isso de que a gente não precisa trabalhar a nossa mente também. De trabalhar mesmo, porque a nossa mente tem os escapes, né? Os gatilhos, né? E de ver a cena no meu quintal, por exemplo. De ir lá e viver a cena e sentir aquela tensão, aquele espanto, aquele choro, né? E aí eu pensei, falei, meu Deus, eu preciso mudar desse lugar. Eu preciso mudar. E deu um negócio, eu quero mudar. Porque eu tinha acabado de chegar. Não é? Assim, uma semana tinha mudado lá. Aconteceu isso, eu preciso ir embora daqui. Foi o que chegou. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso ir embora. E aí eu senti mais uma vez, aquele hino veio novamente, que fala que a gente a gente precisa voltar lá, né? E aí o Heitor falou, mãe, eu não quero ir embora, eu quero a minha casa. E aí Deus falou conosco o seguinte, de que as pessoas nos viram num momento tão difícil, elas precisam ver o que Deus está fazendo também. Porque às vezes a gente pensa, né? Eu vou fugir, por exemplo. Porque dá essa vontade, eu vou fugir, eu preciso escapar. Você tenta escapar da situação. Mas aí eu penso que eu ia limitar a mim também. De outras pessoas verem. Não ver o Heitor na situação. Eu falo, ver que foi possível algo Deus com agir. Cara de impossível, né? Que era impossível aos olhos das pessoas, né? Voltar e graças a Deus, assim, eu sou grata aos vizinhos que nos socorreu, poder ver, nossa, meu Deus. A senhora mora até hoje lá ou não mais? Não, porque na época eu pagava aluguel. Hoje, né, eu moro em outro lugar. Tá. E hoje vocês já estão no cantinho de vocês. Isso, outro bairro, né? Ô, pastora, e já se passou anos, hoje você consegue ver o seu passado como agir de Deus e não dói mais. Já está cicatrizado. Não, ele não dói, mas ele é vivo. Então, eu não tenho, assim, por exemplo, pavor. Isso, com o tempo, eu fui trabalhando. O Heitor fez acompanhamento psicológico, o Heitor fez fisioterapia, o Heitor fez TO, fez fono, fez tudo isso. A psicóloga conversava, às vezes, com a gente também, né? Nos ajudaram muito.
E não dói, no sentido de... Mas, por exemplo, eu me emociono, às vezes eu posso chorar, e eu acho que tudo bem, né? Porque foi algo tremendo mesmo. Mas eu não sinto, assim, dor, por exemplo. Mas eu acredito também que, mesmo que talvez eu me sinta desconfortável em alguns momentos, mas eu acredito que precisa ser falado, que precisa ser levado à frente, que se for possível. Então eu converso muito com o Heitor. Eu falo, Heitor, se você tiver a fim de falar, tudo bem. Se você tiver, não quiser, não fale. Porque às vezes ele se sente incomodado, porque hoje tá um pouco mais assim de boa, vamos usar. Mas a gente não podia frequentar lugares aqui. Porque onde a gente ia, as pessoas falavam, meu Deus, é aquela família. É o queimado. É assim que as pessoas... Nossa. Porque as pessoas são meio, né? Sem noção. Sem filtro, sem Sem filtro, noção. né? Então, teve muito isso de... E eu falei, Gu, e eu lembro que a gente falava assim, Gu, vamos dar uma volta em outro lugar? A gente ia pra outra cidade, pra ele poder comer e brincar. E quando eu falei, Heitor, você tá afim de usar uma camisa cavada? Pode ir. Entendeu? Se você quiser falar o que aconteceu, você fala. E se você não quiser... Tudo bem E também. hoje eu já falo para ele, mas sinta-se à vontade de dizer, porque é um testemunho que Deus fez na sua vida. E sempre que for possível, fale. Que Deus fez isso com você, que Deus deu. Então, hoje ele está um pouquinho maior. Vai vir os desafios da adolescência, da juventude. E é o que todo mundo tem, desafios no seu dia a dia. Nós vamos enfrentar juntos no que for necessário. Então... o doutor pediu para a gente voltar com 12 anos para ver se tem a possibilidade de algumas plásticas ainda para melhorar algumas partes, porque, né, aqui ainda ficou mais reservadinho, né? Mas, por exemplo, se ele quiser mexer em alguma coisa, pode ser que às vezes consiga. Que bom. Né? Graças a Deus. A evolução da medicina vai permitir muito provavelmente isso ao longo dos próximos algumas anos, coisas, né? que ele queira, né? E eu falei que mesmo que todas não saiam, faz parte da história. É fácil? Não é, por exemplo, né? Mas a gente sempre conversa muito sobre isso, né? É constante, a gente conversa bastante. Não é fácil, mas é a nossa história. Eu falo assim que não dá pra gente ficar comparando com a história dos outros, ou que os outros vivem, né? É a nossa. Então, se a gente precisa superar algumas coisas, Deus literalmente nos dá graça, nos dá força, nos direciona. Então, quando o filho olha pra você e fala assim, mãe, eu não queria ser assim, você segura pra não chorar ali, mas vai ter um momento que você vai chorar mesmo, porque não é fácil, né? Dói, você não vai né? dizer, mas é aquilo. Então, você não consegue correr, né? É você a sua precisa história, é viver. a sua família, é o seu filho, né? Foi assim que aconteceu, né? Foi assim. Pastora, a gente quer assim encerrar então com deixar essa mensagem que a senhora acabou de passar, né? Desse Deus que sustenta, desse Deus que tudo pode, que tudo muda, né? Que onde a gente não vê possibilidade, ele vê uma história inteira, né? A gente fica muito, muito feliz mesmo. A história da senhora é impactante e louvado seja Deus, ela teve um final feliz. Ela está tendo, né? Que a senhora tá aí agora curtindo Glória eles, a Deus, né? é. E Eles que bênção. crescendo, né? E não há dinheiro no mundo que pague É. isso, né? Então a gente quer agradecer demais, mas demais mesmo, a disponibilidade da senhora em vir contar um pedaço da história da senhora, né? Uma coisa que é tão, Amém. né? Tão Íntima, sua, familiar, né? né? Tão da família de vocês. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe, né? O ministério da senhora, do pastor Gustavo. Nós nos sentimos honradas, né, Fer? Muito mesmo. De poder ouvir essa história da senhora. Muito obrigada mesmo, viu? Deus abençoa. Quer Amém. deixar algum recado pro pessoal? Eu quero agradecer, como eu agradeci no início, pelo convite. É um prazer, né? Poder ter estado com vocês e dizer que nem todos os milagres são espontâneos, né? Às vezes a gente serve a Deus e acredita, olha, eu preciso disso e vai acontecer. Mas existe um milagre ao longo prazo e que você precisa permanecer nesse processo. Então, mesmo que as coisas não estejam fáceis e que doa e que seja difícil, Deus vai te sustentar mesmo nesse processo para que você alcance. Então, que a gente possa permanecer, mesmo que não sejam milagres instantâneos. Porque, às vezes, a gente quer as coisas mais fáceis, né? Então, como que se Deus tivesse que fazer naquele exato momento que eu quero. E se não fizer,
e se demorar mais um pouco, que a gente possa pedir para que Deus nos sustente, que seja um Deus que esteja conosco em todas as circunstâncias externas, né, no sentido de não estarmos com Deus somente na igreja ou quando tudo está bem, mas que nós possamos encontrar Deus nos momentos difíceis, onde a gente estiver, onde a gente precisar de verdade, né? Amém. Pastora, muito obrigada. Muito obrigada, pastora Silvia. Nós ficamos por aqui com esse testemunho maravilhoso e impactante. Eu espero que vocês tenham curtido e tirado alguma lição, né? Que Deus está em todos os detalhes. Amém. Não esqueçam, se você chegou até aqui, não esqueça de curtir, de compartilhar o conteúdo, tá? E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.